Recapitulando, uma breve recapitulação do que nós vimos na última sexta-feira. Nós vimos aqui que enquanto aqueles sacerdotes, eles procuravam, veja, eles compravam testemunhas para falar mal do nosso mestre, para defamá-lo. E eles não conseguiam porque elas sempre se contradiziam. Mas agora, quando vieram duas pessoas e falaram a verdade, que Deus disse, né, derribai esse templo e em 3 dias eu reedificarei, veja, veja, é réu de morte, veja. Agora vamos para o versículo 69, que diz assim: Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Veja. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu também és dele, pois a tua fala te denuncia. Ei, glória! Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Pai Celestial, estamos em tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nós termos por ti a revelação desta palavra e nos ajude, Senhor, porque um dia nós fomos tanto quanto ou pior do que Pedro, mas a tua misericórdia nos alcançou quando clamamos o teu perdão. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nós vimos aqui, irmãos, um Pedro confuso, não é verdade? Um Pedro confuso. Veja, aquele discípulo sempre mais atrevido. Mestre, ele não tinha medo e constrangimento de guardar. Esta é uma grande qualidade de um cristão, você sabia? O cristão, irmão, quando ele vem no culto, ele deve trazer sempre o quê? Uma caneta, um pedaço de papel entre as folhas, uma folha de caderno rasgada entre as folhas da página da Bíblia, para que ele possa, aquilo que ele não entendeu, ele possa anotar e depois colocar na salva, ou no púlpito, ou de forma que o pastor possa esclarecê-lo tocante àquele assunto. Correto? Porque a Bíblia diz que para você ser um pregador desse evangelho, você tem que saber o que você está falando, por quê? Porque você está à mercê de Deus e não da teologia. A teologia ela é confusa, ela é banal. Agora a palavra de Deus ela é reta. Amém. Ela é poderosa. Amém. Veja. Então nós vimos, eu amo muito o irmão Pedro. E eu sempre me espelhei muito em Pedro, você sabia? Na escola dominical eu não entendia, eu levantava o dedo e perguntava, e muitas vezes, o pastor, ele não sabia me esclarecer. Sabe por quê, irmãos?
Porque ele também estava confuso. Porque não é porque ele é pastor, ele tem que ser professor de escola dominical, ele tem que ser... Não, não, não. Deus deixou o quíntuplo de Efésios. Correto? Se Deus deixou uns para pastores, outros para doutores, outros para profetas, outros para... Veja, é porque Deus viu, e se Deus viu, quem sou eu para dizer que não? Eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser... Veja, a menos que você, né, que nem o nosso tabernáculo, não é verdade? O nosso não, de Deus, veja, veja, ele tem todas as vagas abertas, não é verdade? Todas, na verdade, por quê? Porque é um bebê, é um tabernáculo recém-nascido, mas Deus vai proverá no devido tempo, não é verdade? Tudo está no tempo de Deus, não é o nosso tempo. Nosso tempo é falar, evangelizar e dar uns gritos de vez em quando, não é verdade? Mas... veja, o tempo é de Deus. Veja, você prega, quem convence o homem do pecado é Deus. Veja, mas veja bem. Veja bem. Quando Deus convence o homem do pecado, qual é a primeira atitude que o homem faz, o ser humano faz? Arrependimento. E conversão. Se você diz que é um crente e vive aquela mesma vida dissoluta, aquela mesma bagaceira, você tem que rever, porque você vai para o inferno. Porque, veja, conversão é mudar, veja, é converter. Ah, então o irmão nunca mais vai errar? Não, o irmão vai errar, não premeditado. Correto? Meu irmão, todos nós estamos, mas não premeditar o erro. Não é verdade? Aí é diferente, aí veja, é que nem um crime hediondo, não é verdade? A pessoa vai lá e comete um crime hediondo, quer dizer, ele tem uma pena mais agravada. Assim é o cristão, se ele diz que é cristão, ele não lê a Bíblia e fica de boca, aí irmão, aí ele está correndo muito risco de... Irmão, está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Amém. Nós não podemos se dar esse luxo. Por isso, eu sempre, olha irmão, leia a Bíblia, ore, busque a Deus, tire um tempo para jejue, santifique, venha, veja. Então Pedro, irmão, ele estava um tanto quanto confuso. Por quê? Porque como nós estamos lendo, estudando já estamos em julho, dia 9 de julho hoje, né? Nós estamos já há uns 4, 5 meses no livro de São Mateus, né? Nós estamos fazendo uma reflexão no primeiro livro de São Mateus. Depois, acabando o livro de São Mateus, nós vamos para o livro de Gênesis, que é o princípio. Aqui, veja, eu tirei base por princípio, veja bem, o livro de São Mateus. Mas o princípio da igreja cristã é em Atos. Amém. Ali nasce a igreja cristã. Amém. Que nem outro dia o irmão perguntou, mas se Pedro batizava em Pai, Filho e Espírito Santo? Eu digo, não vê isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Porque quando Jesus disse em São Mateus 28:19, portanto, ide em todas as nações, Pedro já tinha sido decapitado há muito tempo. Você está entendendo? Pedro não, João, perdão. João já tinha sido... João batizava com o batismo do arrependimento. Hoje, veja, por isso Jesus diz que não houve homem como João Batista. Até hoje em dia, irmão, nós usamos o batismo de João, o Batista. Sabe por quê? Porque arrependimento, quando você se arrepende, veja, dos teus pecados e se converte, veja, você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, aceito. Neste momento, veja, você é o mesmo que João Batista tivesse te batizando. Se você está aceitando o batismo de João, porque João batizava para arrependimento, dizendo que após ele, veja, viria um, porque após ele? Mas era o Espírito Santo falando na boca de João, porque Deus nunca trabalhou com 2 profetas sobre a face da terra. Irmão, isso é de Gênesis a Apocalipse. Veja.
Elias subiu, ficou Eliseu. Depois o sucessor de Eliseu era para ser Geazi, o seu moço, mas ele preferiu o prêmio da corrupção. Não é verdade? Ele foi atrás de Naamã, o grande general que foi curado da lepra, e pegou ali aquilo que ele tentou dar para o servo de Deus, Eliseu. E Eliseu disse: não, isso seja para ti, eu não quero isso. Não foi eu que te curei, foi Deus. Veja. Não é verdade? O outro já não, traz aqui, traz aqui, traz aqui. O irmão Branham, ele recebeu um cheque de $1,5 milhão de uma senhora que ela estava no fundo da cama esquelética. Veja. Uma monarca. Veja. Não, pode levar isso de volta. Isso aí, quem te curou foi Deus. Não. Agora, se ela pega aquele dinheiro e bota na salva, veja, é outra coisa. Agora, chegar e dar na mão, ó, aqui, não, aí não. Aí é pecado. Por quê? Porque você está atribuindo a você a cura. E a cura, ela vem de Deus. Nós não temos... Quem pode acrescentar um centímetro da porra? Só se for botar um salto, né? Agora, não pode. Né? Então, essa honra, essa glória pertence somente a Deus. Amém. Por isso você pode entender, veja, porque nós temos a plena certeza que o irmão Branham é o 7º anjo da era de Laodiceia. Porque os sinais, tudo aquilo que veja, e vindica ele como o Elias. O mesmo Espírito, a mesma virtude que estava sobre Elias, sobre João Batista, veja, sobre Paulo, sobre Irineu, sobre Martim, sobre Columba, sobre João Wesley, sobre Martim Lutero, estava em William Marion Branham. Agora ele está na igreja. Veja, porque ele veio, restaurou, fez a parte dele, Deus o tomou para ele, né? Tesouro peculiar, e nós ficamos, veja, com a mesma unção. Veja, embora muitos, né, enlouqueceram, né, entraram na tenda do desvairo e colocaram o irmão Branham como Deus, não, para. Porque o irmão Branham vai ressuscitar. Não, para. Isso é idolatria, isso é paganismo, não existe isso. Ele mesmo disse um dia, olha, os irmãos batizados estavam se batizando em nome dele. Ele disse: irmão, vocês se esqueceram que eu sou um kentuckiano? Que eu sou que nem vocês estão me destruindo. Vocês estão me destruindo, vocês me estão fazendo sofrer. Ora, que heresia! Se batizar em meu nome. Veja, de tantos prodígios e maravilhas que Deus fez através desse homem. E a honestidade dele. Você já pensou, irmão? Mandar um cheque, não precisa nem $1,5 milhão. Coloca aí na mão do... Para. Não é verdade? Nós não aceitaríamos, por quê? Outro dia mesmo um rapaz que queria dar eu digo: olha, querido, se tu quiser mandar lá como oferta, tu manda. Agora, eu não. Porque não foi eu. É Jesus. É o Senhor da glória. Né? O Senhor da glória. Não é eu. Então manda uma conta e tal, tudo bem, eu vou mudar. Mas fique bem claro, você está dando de oferta. De outra forma, eu não aceito isso. Está entendendo? Então, glórias a Deus por isso. Por quê? Porque nós temos, veja, é o mesmo Espírito. Não é verdade? É o mesmo, a Bíblia, é o que Jesus disse, né? Os sinais seguirão os que creem. Né? O dinheiro é bom, o dinheiro é legal, beleza, mas não pode nos corromper, não é verdade? Isso, nós temos que cuidar o nosso coração da avareza. A avareza, irmão, é que tem destruído o ser humano. Veja. Então, veja bem, Pedro, irmão, nessa condição, veja, ele estava um Pedro confuso. Ele disse, Jesus lá, né, no jantar, lá, lembra que nós lemos uns dias atrás? Jesus jantando lá, a última Santa Ceia. Olha, vocês vão vocês vão se escandalizar. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro, não vai cantar o galo, Pedro, enquanto 3 vezes tu não me negar. Veja. Não, Senhor, eu vou.
não, Senhor. Veja. E todos eles também disseram, não, nós também, não, para. Veja. Então, quando chegou, veja, que ele, né, nós já falamos bastante disso, não é verdade? Veja, Jesus disse, quem tem 2 túnicas, vende e compra uma espada. Pedro foi lá e comprou a espada. Jesus mandou. Não é verdade? E ele disse que ia. Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Pedro, não vai negar o galo? Perdão, não vai cantar o galo, Pedro, antes de tu não me negar 3 vezes, o galo não canta, Pedro. Depois que tu me negar 3 vezes, aí o galo vai cantar. Veja. Mas Pedro estava, então eles estavam lá, não é verdade? Eles estavam lá, veja, no Getsemane. Quando o que aconteceu? Chegaram os soldados, veja, e prenderam Jesus. Quando eles prenderam Jesus, o que Pedro fez? Puxou a espada e deu-lhe na cabeça de Malco. Mas Malco, que também não era bobo, ele esquivou-se e pegou na orelha, porque Pedro deu para defender o mestre. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que Pedro, ele desferiu aquele golpe de espada para cortar a cabeça de Malco. Mas Jesus disse, para, Pedro. Mas como assim? Eu falei para ti. Não, Pedro, quem mata a espada pela espada vai, mas não quero morrer. Assim. Veja. Vocês pensam que Pedro, não, meu irmão, não. Pedro deu a espadada para cortar a cabeça de Malco. Para degolar ele. Mas ele estava, pegou na orelha e cortou a orelha. Para, Pedro, Pedro ficou assim, mas como assim? Você está entendendo, irmão? É a mesma coisa quando você confia numa pessoa. Eu passei muito por isso, irmão. Passei muito por isso. Minha esposa é testemunha. Eu saí de manhã de casa, no sábado. Veja, trabalhava a semana toda. Chegava em casa no sábado, eu pegava uma garrafa d'água, enchia o meu bocó de folhete e saía evangelizar. Daqui a pouquinho, quando chegava, não, pastor, o senhor prega na Bíblia, mas não acredita nela? Ah, não, porque lá... Não, mas então o senhor está colocando o estatuto acima da igreja. O senhor está colocando um dogma em cima da igreja, pastor? Veja. E não foi nenhuma nem 2 vezes, irmão. Sofri, irmão. Isso, né, não né, na mesma... Na verdade... Mas se tivesse uma espada ali, eu acho que eu tinha vontade de... Você está entendendo? Porque, irmão, não foi um final de semana. Não foi 2. Nunca pedi uma xícara de gasolina. Nunca pedi nada, irmão. Tudo faz. Veja, eu fazia por amor. Não faço pelo amor à obra. Veja. Irmão, é triste, irmão. E quando Pedro chegou, eu digo, poxa, Senhor, eu falei... Não, veja. Mas Jesus estava aguardando a palavra. É o inverso. Eles não estavam guardando a palavra. Eles estavam guardando o seu ponto de vista, que é antibíblico. E se é antibíblico, é diabólico. O que veja? Se você tem, veja, temos 10 mandamentos. Se tu transgride num, é o mesmo que tu transgride em todos. Você está entendendo? Veja. Pedro, guarda a espada, Pedro, para! Pedro simplesmente, veja. Alguns dos soldados pegaram ele só largou a capa toda e saiu nu. Correndo. Veja. Ah, irmão, é assim, ó. Quando vier o aperto, quando o Concílio Mundial de Igreja se juntar e começar a perseguir os cristãos de novo, irmão, ali você vai ter que ter, veja, você vai ter que estar numa unção a ponto de orar assim e dizer, haja pão na minha mesa. Porque, irmão, eles vão te bloquear de tudo quanto é tipo para você negar Jesus e ir para o inferno com o Concílio Mundial de Igreja, com a Santíssima Trindade. Porque essa é a doutrina que vai prevalecer. Ou você é um trinitariano ou você é um herege. É, irmão, é isso. Nós vimos ali, você não viram? Veja, tem as maiores igrejas, as mais, vamos dizer assim, as mais respeitadas, entre aspas, todas elas já são a favor do concílio de igreja,
todas elas não escapa uma. O Papa chegou a dizer, olha, este aí, ó, é o único inimigo da Igreja Católica Romana, falando do irmão Branham. Por quê? Porque a doutrina dele é a mesma daqueles que toda a vida rejeitaram outra doutrina senão a de Cristo. Eles são as colunas do Evangelho. Aleluia! Amém. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! 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 Amém. Nós, irmão, aí é a hora. É a última peneirada. É a última peneirada, é a malha mais fina. Aí, irmão, os filhos chorando. Pai, quero comer. Mulher, ô marido, cadê? Pois, você está entendendo? Aí, irmão, por quê? Porque eles vão vir. Se tu não tiver a marca, se tu não tiver, veja, o cartão de companheirismo, se tu não tiver na testa, veja, cauterizada na tua mente, veja, que nem o apóstolo Pedro nos ensina, eles têm as suas mentes, veja, cauterizadas. Você sabe o que é cauterização? Antigamente na guerra, a pessoa levava aqui, perdia o braço, eles vinham com ferro quente, para estancar o sangue. Veja, assim hoje a religião estagnou a mente das pessoas para que elas não possam, veja, não, mas se saiu é porque não é de nós, e usa a Bíblia. Não foi o que Satanás fez? Pois é, Jesus, está escrito, hein? Está escrito que não, veja, Jesus sempre rebatia ele com a palavra. Jesus sempre desarmava o diabo com a palavra. Eva até tentou, veja, ela resistiu um pouco. Veja, Deus falou, mas não é assim. Não é que, veja, quando ele ofereceu poder para Eva. E Eva, foi. E ele achou que podia fazer isso com o nosso mestre, mas com ele não, com Jesus Cristo não. Eu posso falhar, você pode, mas Jesus não. Aleluia! E esse é o nosso baluarte, este é o nosso pavilhão, é a nossa bandeira, é o nosso motivo de ser, de cantar glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Amém. Oh, irmão, Deus é maravilhoso. Amém. Ele passou tudo isso para que você não provasse a segunda morte, que é a morte do Espírito. Jesus passou tudo isso, irmão, para te tirar, veja, para que você tenha vida e vida com abundância, porque esta restinga de vida que nós temos, o que a Bíblia diz? A vida do homem é como a flor do campo. Cortou-se a erva, secou-se a flor e foi, nunca mais vai ser. Veja. Pedro estava assim, meu, o que eu faço agora? Eu disse para o homem que eu ia lutar com ele até a morte, agora ele mandou eu calar a boca. Veja. Mas Pedro, ei, tu aí, tu não andava com o Nazareno? Não sou eu. Veja. Ele estava confuso. Agora, vamos vir à Escritura. Eu quero que você não perca isso, em nome de Jesus, para que o diabo nunca venha te desanimar e dizer que para ti não tem jeito. Veja, lembrou-se Pedro, veja, e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Mas ele não estava conhecendo Jesus. Por quê? Porque ele é um pobre mortal. Veja, eu não estou conhecendo. Eu falei para ele que eu ia até a morte. Ele disse: Pedro, tu vai me negar? Não, eu vou contigo até a morte. Tá aqui, tu nem sabe, está aqui, ó. Está aqui a bagaça, está aqui do lado, ó. Olha que os soldados vieram, ele puxou e foi mesmo. Foi para pegar mesmo. Para, Pedro. Não é assim. Pedro largou a espada e saiu. Por quê? Porque é profecia, irmão. Aleluia! Quando Deus profetiza, irmão. Amém. Está profetizado. Amém. Porque somente um justo morreria pela nação. Amém. Somente um. Amém. Morreria. Veja, somente um morreria. E isso, irmão, abre um leque para falarmos dos dois ladrões na cruz. Mas vamos deixar por enquanto, porque o tempo é curto. Não é verdade?
Mas isso abre um leque tremendo, irmão. Veja, e isso, veja, se você não tiver no fio da revelação, você também não adianta, é a mesma coisa que falar com uma pessoa que não quer aprender, que ele está convicto na sua religião, e você pode mostrar, ele vai ficar na trindade até, ele vai morrer e vai para o inferno. Você está entendendo? Por quê? Porque não creu na palavra de Deus. Quer dizer, meu nome é pai, eu tenho um filho. Teu nome é mãe? Tu tem filho? Não, você tem um nome, você só recebeu um título. Veja, ele não existe, eles reviram a Bíblia de ponta cabeça e não acham, mas continuam lá. Por quê? Porque é confortável. Outro dia eu falei com o irmão, uma irmã da Assembleia de Deus. Irmão, meu Deus, olha, nós não temos tanto para isso. Agora que nós temos, que a igreja liberou, tu vai querer? Digo, irmão, não é o que quero, é a Bíblia que diz, irmão. A lascívia vai para o inferno. Veja. E Pedro estava, veja, juramento. Agora eu pergunto para ti. Se colocar na palavra de Deus, o que a Bíblia diz? Não jureis. Judas Iscariotes traiu Jesus. Agora, Pedro jurou. Botando na balança, qual que estava mais pesado? Pedro. Por quê? Porque ele jurou, ele fez um juramento. E a Bíblia diz, não jureis. Veja. E ele jurou, não conheço tal homem. E ele conhecia. Veja. Agora, se ele tivesse se batizado antes, ele podia dizer, não, eu não conheço. Por quê? Porque o pecado foi perdoado. Mas isso aconteceu tudo para que a Escritura se cumprisse. Você está entendendo, irmão? Assim, ó. Veja. Se eu te faço, por exemplo, eu não sou um cristão. Ainda tem pelas religiões do mundo aí, ou pelas religiões da vida. Aí eu pego e faço um mal para ti, um mal brabo mesmo. Te dou um tiro, uma paulada, te assalto, mato teu filho, veja. Estou no pecado. Agora, quando eu me arrependo, irmão, quando eu me arrependo e sou batizado em nome de Jesus Cristo, os meus pecados estão todos, foi como eu nunca tivesse feito nenhum mal. Amém. Aleluia! Olha a grandeza da misericórdia de Deus, irmão. Amém. Ele apaga o teu pecado, vai lá para o fundo do mar do esquecimento. Amém. Ei, irmão, veja, Deus, o autor da vida, Deus, veja, a justiça. Irmãos, se nós for falar da justiça de Deus, irmãos, se Jesus, se ele não fizesse, viesse ele derramar o sangue, irmão, não teria ninguém salvo. Porque Deus colocou Adão e Eva puro, justificado no paraíso, e eles transgrediram. Então tudo ali veio através do pecado, da imundícia, do coito do pecado. Veja, agora quando nós entramos em Cristo Jesus, aquele pecado tudo é abandonado, e aleluia! Amém. Veja, agora qual é o fim da história? Pedro chorou amargamente. Amém. Pedro entendeu, não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro sempre, não, mas não pode ser. Não, eu vi, ninguém me disse, eu vi. Lázaro morto, podre, dentro da sepultura ali, Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu. Eu vi a filha morta. Ele disse, Talita cumi, levanta. Ela levantou. Eu vi o leproso, eu vi cego. Ele não pode. Veja. Então, quando Pedro escutou a profecia, ele sabia, Senhor, e chorou amargamente. Bem, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. O arrependimento, irmão, se a pessoa não se arrepende, irmão, não há perdão de pecado. E só há uma forma de você ter o pecado perdoado e voltar. Não ir para o inferno, porque Deus não nos criou para o inferno. Não para o inferno, irmão. Não para o inferno.
Veja o que diz a Bíblia. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Você não pode esquecer das promessas de Jesus. Amém. Ele disse: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Não, oh irmão, me perdoe, eu estou falando alto demais. Jesus disse: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. O que te detém? Saulo de Tarso lá. Vai vir um Ananias. Veja, Deus mostrou numa visão para ele. Veja, espiritual, que viria um homem e oraria por ele. Ele estava só assim. Será que esse homem vem, esse homem não vem? As palpadelas, ele estava cego. Será que esse homem, meu que é? Pedro já falou, aleluia, chegou. Ai meu Deus, chegou. Alô, quem é? Oi, quem é? Sou eu, Ananias. Saulo de Tarso, tá aqui mesmo. Ei, Paulo já, estou aqui. Orou, o irmão Paulo ficou recuperado da visão. O que ele disse? Saulo, o que te detém? Levanta-te, lava os teus pecados, batizando em nome de Jesus. Amém. Ei, Deus, você vai rejeitar isso, irmão, por causa de um mundo putrificado? Veja. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele disse. Aleluia. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Aleluia. Aqui Pedro chorou de amargura e eu estou chorando de alegria, porque eu era muito mais imundo do que Pedro. Eu era muito mais sujo do que Pedro, muito mais sujo. E Jesus, num simples gesto de amor, veja, num simples gesto de amor, num simples gesto de amor, o que te detém, levanta, seja batizado. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, que o meu próximo, Senhor, que nunca se arrependeu dos seus pecados ou foi enganado e somente tomou um banho de rio ou de piscina quando invocaram sobre ele a maldita Santíssima Trindade. Oh Deus querido, que nós não temos nenhuma evidência bíblica, isto é simplesmente um ensinamento do inferno através do imperador Constantino Domingos. Pai, ajuda que o meu próximo venha entender isso de uma vez por todas e se render a Ti, ó único e santo dominador, pois te pedimos, ó Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Quando eu me lembro do meu bom Jesus e como sofreu o meu Rei, quero servi-lo cada vez melhor, eu nunca a Jesus deixarei. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus os abençoe.